Salve, curiosos! Tudo bem? Meu nome é Renato Ventura, eu estou aqui com mais um Cannabicast, que a gente vai trazer mais uma pessoa para trazer aqui informação do jeito leve que a gente sempre trata, que é a missão, né, do nosso programa, que é difundir a nossa cannabis medicinal. Eu estou aqui com a doutora Grace Lopes, que é médica com pós-graduação em psiquiatria, já trabalhou em... Já conversamos um bocado aqui, já desfiamos um pouquinho disso aqui, que eu não paro de falar. Ela, pelo jeito, também não. Não. E aí ela já começou a arrebentar por aqui. A baiana e o carioca aqui estão arrebentando. Cara. Então, Miguel já vai puxar minha orelha imediatamente, porque tem que lembrar, Renato. Volta. Cliquem lá no joinha, se inscrevam lá no Instagram, no YouTube, para você poder receber os cortes, que o Miguelão fica aqui prestando atenção, para fazer aquele corte maneiríssimo, e é isso que você vai ver no Instagram, e depois vai te dar a curiosidade, curiosos, para ir lá no YouTube. Doutora, seja muito bem-vinda. Isso é o nosso podcast. Gratidão, primeiro. Que é a forma de trazer a informação. Perfeito. Olha, gratidão pelo convite, né? É uma oportunidade maravilhosa estar aqui e poder falar sobre essa nova paixão da minha vida. Oh, que lindo. Né? Que é levar o conhecimento, levar a desmistificação, né? Para que as pessoas entendam o que é que está acontecendo, né? Que são caminhos paralelos, mas assim, não paralelo, porque paralela não se encontra, né? Mas são caminhos que estão correndo ao mesmo tempo, né? A gente tem a questão do uso. Vou fazer só uma parte. Hoje em dia a gente fala mais uso terapêutico da cannabis. Não usa muito o termo cannabis medicinal. A gente usa o uso terapêutico da cannabis. Tá? Assim, a gente prefere denominar lá dentro da SBEC, né? A gente fala mais uso terapêutico quando está voltado para... Porque a gente tem a terapêutica na odontologia, na medicina veterinária, né? Na própria medicina, digamos, do ser humano. Então, a gente fala uso terapêutico, como a gente também não usa mais o uso recreativo, o uso hedônico, a gente fala uso adulto. O uso adulto eu já estava Já estava se situando. Mas o terapêutico não, eu ainda usava a cannabis medicinal. A gente prefere o uso terapêutico, embora... Sim. Muitas vezes a gente ainda use o uso cannabis medicinal. No começo da conversa, você quase matou a minha pergunta de milhão, que eu sempre pergunto assim, como é que a cannabis medicinal, ou nesse caso é a cannabis, como é que a cannabis entrou na sua vida pessoal, profissional? Então, quando é que isso virou, tipo, é o meu amor, é aí que eu vou? Olha, eu vou fazer um breve resuminho, porque a cannabis entrou na minha vida em 2 momentos diferentes. Primeiro, porque eu tive 2 irmãos que eram usuários de cannabis, né? E um deles desenvolveu uma dependência química grave, né, durante o processo de uso e contraiu o vírus do HIV e veio a falecer, mas isso já tem quase uns 40 anos, uns 35. Eu sou novinha, tá, gente? É só porque... Eles eram muito mais velhos que você, né? Eu sou precoce. Eles eram muito mais velhos que você. Isso. Então, a dependência química entrou na minha vida lá atrás, embora meu trajeto na medicina seja bem pouco ortodoxo. Eu fui ginecologista, depois eu fui mastologista, e há 15 anos eu resolvi que eu falei assim, não é isso que eu quero. E aí fiz a pós em psiquiatria e atuo na área. Então, a dependência química sempre foi algo que me atraiu. Né? Eu gosto de coisas complicadas e desafiadoras, como a dependência química. Então, ela sempre me atraiu e o histórico familiar do meu irmão estava ali presente. Então, a cannabis entrou naquele momento. Então, assim, eu era uma guria que... Eu sei, minha mãe... Acho que eu já comentei isso, senão ela vai saber agora pelo podcast. Eu enrolava baseado para meu irmão, eu sabia... Como é que fala hoje? Quer tratar. Hoje você tem aqueles negocinhos de savachar, não sei o que, aquelas coisas lá. De chavar. De chavar, isso. Então, assim, eu já tinha tido esse contato anterior, né? E a cannabis medicinal é interessante que ela entrou na minha vida há uns 3 anos atrás por conta de um paciente dependente químico, né? E a gente brinca, eu e ele, que ele é meu paciente zero. O paciente zero. Né? E é um paciente de sucesso. Ótimo. Tá? Limpo há 3 anos, um usuário grave de opioide e benzodiazepínico, né? Os famosos das receitinhas azuis, né? Rivotril, alprazolam, diazepam. E ele veio para mim e no internação e aí falou assim:
Grace, o que você acha de cannabis? Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar isso. E aí ele falou assim, tá, então posso ir fazer uma consulta? Fui fazer uma consulta com um outro profissional que já trabalhava na área, já tinha experiência. E aí voltou para mim, foi muito engraçado, porque assim, eu sou isso aqui, tá? Em qualquer lugar, no ambiente de consultório, na internação, em diretoria de hospital, onde já estive, eu sou essa pessoa aqui. E aí ele falou para mim assim, cara, não tem a menor condição. Eu falei, que foi? Ela é mais doida do que eu e você juntos. Eu falei, peraí, cara, que bagunça é essa? Chamando a médica de doida. Mas assim, ele falou, não vou. Você vai estudar esse negócio, porque eu só vou se você prescrever para mim. E aí eu fui através de um outro colega, que na verdade foi ele que começou fez a entrevista, prescreveu o óleo, né? O óleo Full Spectrum para esse paciente. E eu fui dando o acompanhamento. E a partir daí eu fui fazer o curso do Padre Ticão, né? Da Unifesp. Da Unifesp, eu conheci o pessoal da SBEC. SBEC, gratidão, graças a vocês estou aqui falando em nosso nome, tá? Não é o nome da doutora Grace Lopes. Né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, né, que é um movimento super arrojado, disruptivo, né, que está à frente para brigar no bom sentido. Sim, né? Lutar pelo espaço, né, pelo lugar de fala, pelo lugar de voz. E aí eu fui fazer o curso de prescrição. Do curso de prescrição eu comecei a estudar, fui fazendo outros cursos em paralelo. Me inscrevi na SBEC, me candidatei a ser secretária da coordenação de prescrição, né? Porque eles têm a SBEC, ela tem várias comissões temáticas. Então a gente tem de saúde mental, de prescrição, de odontologia, de ciência dos alimentos, de agronomia, de direito, de ciências sociais. Então assim, a cannabis ela entra. É um mundo, tem que ser. E tem que ser abordado. Agrônomo, começa nele. Tem que ser exatamente. Todo mundo ali. E dentro da SBEC, inclusive, o curso, né, a gente tem 2 cursos, eu falo daqui a pouquinho, né? Então fui secretária da coordenação de prescrição, fui convidada para participar de uma mentoria num sábado do curso de prescrição e fui convidada a apresentar 2 casos meus de sucesso do consultório e tal. Escolhi esse paciente, o Zero e uma outra paciente querida, né? Não vou falar nomes, mas é uma paciente de dor crônica que estão muito bem, né? Muito bem mesmo. Inclusive, esse paciente ele não usa absolutamente mais nada. Foi um paciente que eu polimediquei, como tinha que ser naquele momento. Assim, ele chegou a tomar 8, 9 medicações alopáticas tradicionais dentro de um protocolo, nada demais, tá? Mas hoje ele fica bem só com óleo de cannabis. E, por conta dessa mentoria, eu tive a grande satisfação e honra e orgulho de ter sido convidada por doutora Eliane Nunes, né, que é a nossa diretora-presidente da SBEC, para assumir a coordenação da Comissão Temática de Saúde Mental. Então, hoje estou coordenadora da Comissão Temática, né? E aí, aproveitando o espaçozinho de vocês, estava conversando... Não, que ele está aqui para isso. Ele está aqui, isso. E aí, assim, no backstage, estava aqui conversando um pouquinho, falando, né, que a gente fez... Agora, dia 23 de setembro, a primeira conferência livre nacional de cannabis e saúde mental, a SBEC, junto com outras associações, a PEP, Mães Jardineiras, sim, todas... gente, deu um branco, colegas, desculpem, mas agora bugou, é sexta-feira, e a gente fez essa comissão, dessa comissão saíram propostas que serão levadas... nós fomos aprovados também para ir para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, em dezembro. Então, a gente está com essa bandeira levantada e essa missão árdua, mas gratificante. Levar informação, levar conhecimento. E colocar, né, o cannabis dentro da saúde mental, né? Embora eu não concorde muito com esse termo saúde mental, porque eu sempre brinco, porque se fosse saúde não precisava do médico. Mas eu não sei porque que eles têm preconceito contra falar psiquiatria, mas ok, people, psiquiatria não, né? Saúde mental. Saúde mental. Mas, enfim. Na verdade, você vai pela busca da saúde mental, né? Mas você vai para o cardiologista, você vai em busca da saúde cardiológica, mas enfim, isso é uma discussão política social, a gente não vai entrar nessa seara. Mas enfim, né? Então, colocar dentro da saúde mental, inclusive porque aí vai...
é onde você quer chegar, né? É a desmistificação de que a cannabis tem um uso adulto, né? Hoje a gente denomina o que antigamente se falava de uso recreativo, uso hedônico, né? Para o seu próprio prazer e bem-estar, como uso adulto, porque a gente sabe que criança e adolescente não podem usar maconha, não podem fumar maconha, né? Não devem fumar maconha, porque tem prejuízo no desenvolvimento neurocerebral, né? Tem impactos negativos, né? E o uso adulto, eu acho que aí vai encaixar junto com o uso do cigarro e o uso da cerveja. As pessoas são adultas, supostamente lúcidas, responsáveis, têm o direito de escolher o que querem colocar dentro do seu próprio corpo. Eu acho que aí é uma questão de livre-arbítrio, né? Cada um sabe os seus prós. A gente está aqui para mostrar o pró e o contra. Então, dentro do que fosse o que fosse uso adulto, é essa escolha, né? E minimamente que essas pessoas pudessem saber o que elas estão consumindo, né? Que eu sempre falo com os pacientes no consultório, né? Quando a gente vai prescrever, na anamnese a gente pergunta se já teve um contato prévio com o uso da cannabis, que é para saber se tem bad vibes, né? Eu brinco que quando a good vibes vai para Nárnia, mas quando a bad vibes vai para os infernos os círculos do inferno de Dante, né? Por conta da questão de uma possibilidade de psicotização, né? De sair desta realidade para uma outra, mas nem todo mundo tem isso. Porque eu falo sempre, se a maconha, a cannabis, fosse responsável e fosse a causa absoluta de criar uma psicose, a gente não ia ter gente normal. Ia ter muito doidos. Ia estar difícil de andar na rua. Né? Ia ter. Então, assim, né? Tá difícil. A gente sabe que tem uma infinidade de pessoas das mais variadas classes sociais. O programa sai do ar agora, né, Miguel? Então, vocês convidaram uma baiana que não tem papo na língua para falar, né? Não, agora... E a gente fala assim, eu gosto de falar porque quando falo da criança, do jovem, né? Porque fica aquela dúvida, né? Mas tem as crianças com epilepsia. Tudo tem o seu ônus, seu bônus. E o que maltrata aquela criança a cada convulsão? Então, a gente sabe. Só que a gente está falando de uma temática de uso adulto. Sem o fim... Sem o fim terapêutico. Né? Exato. Uma coisa, nós estamos falando do uso da planta in natura para ser consumida sendo fumada. Sim. Isso é o uso adulto. A outra coisa é quando a gente pega essa mesma planta com todas as suas infinitas propriedades e transforma ela num óleo, gente, óleo. Quando a gente fala de terapêutico, a gente está falando de óleo. Né? Eventualmente, a gente usa cápsula e gummy e outras apresentações, mas em termos de Brasil, a gente está falando principalmente do óleo. E geralmente então, CBD, né? Quando as pessoas falam, o foco vai... O canabinoide predominante nos óleos full spectrum é o CBD. Mas o que acontece? Não pode deixar de esquecer, Renato, que a gente está falando de fitoterapia. A importância de cada um. Né? Ainda mais você com a psiquiatria, o THC é um... o THC tem um lado positivo e negativo. Mas ele é mais... Mas o que acontece? O THC ele vai ter um impacto negativo, primeiro, se o paciente tiver uma predisposição a psicotizar, a sair dessa realidade. Tá? Se ele não tiver, ele não vai fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, embora o THC seja o vilão da história toda da cannabis, né? Que é o delta 9 tetraído canabidiol, né? THC. Isso. O que acontece? Ele tem uma ação, ele tem uma função. Acho que outros colegas já passaram por aqui e falaram do sistema endocannabinoide, dos receptores, né? Então, lembrando que a gente está falando de equilibrar e trazer para o nosso corpo um fitoterápico para equilibrar o que a gente já tem, gente. A gente produz anandamida. Anandamida é o nome da substância que foi dada por Dr. Michel Michula para a molécula semelhante ao THC. E o 2-AG, que é um nome enorme, que eu nunca gravo, é o semelhante ao CBD. Então, a gente produz maconha. Então, qual é a grande questão? Na verdade, eu estou meio que repondo. Eu estou equilibrando. Né? Eu estou fazendo um aporte de algo que o meu corpo já produz. E nada melhor do que a gente usar a fitoterapia. A planta na sua integralidade. Porque se o THC faz parte da planta,
né? Seja ela o cânhamo, a índica ou a sativa, ele está ali. Em menor ou maior quantidade, ele está ali. Então, é o que se chama de efeito comitiva. Efeito entourage. Né? Então, assim, todo mundo junto vai trabalhar melhor. Gente, fica sem esse dedinho, tenta fazer alguma coisa. Então, assim, aparentemente, o dedinho do pé, o dedinho mindinho, fica sem ele, você não anda nem direito. Cara, você não faz muita coisa. Então, assim, então, como se o THC, ele precisa estar ali. Né? Não precisa ser desse tamanho. Não precisa porque aí senão a gente entra no que eu faço um paralelo quando eu estou fazendo a explicação para o paciente, né, que é o que a gente chama de psicoeducação, explicar a ele o que é que ele tem, o que é que ele vai tomar, por que é que ele vai tomar, o que é que pode acontecer. Então, o THC ele vai ser necessário em dores mais difíceis, pacientes que têm TDAH, você precisa de um pouco mais de THC, né? Pacientes que estão bem, mas durante o dia, por conta do CBD que dá uma sonolência, precisa de um upzinho, você vai fazer um plus de THC. Só que se eu extrapolar o limite individual de cada ser humano, que isso é outra coisa linda, né? Eu adoro a consulta, né? de medicina porque, assim, integrativa, vamos dizer, por causa disso. Porque assim, a sua dose não é a minha, não seria a mesma dose da minha irmã gêmea e por aí vai. Então, é um ajuste muito fino, né? Tem uma premissa na terapêutica da cannabis que é assim, start slow, go slow. Comece devagar e siga devagar. Então, a gente vai aumentando gota a gota. Porque se a gente, às vezes, uma gota a mais, é a mais para aquele paciente. E ele vai começar a ter efeito colateral. Então, a cannabis, como qualquer planta e qualquer coisa, até água demais, gente, vai fazer mal. Vocês fazem diabetes insípido, você perdem sódio, podem fazer convulsão. Então, assim, tudo demais é sobra. Então, esse THC, numa dose maior, você vai ficar mais sonolento, mais chapado, né? A famosa brisa, que as pessoas perguntam, doutora, vou ficar brisada? Não, filho, para ficar brisado, você fuma o que você está fumando. Aqui é remédio. Né? Aqui tem uma função terapêutica. Então, ele entra no lugar de um efeito colateral. E nem eu quero efeito colateral, nem o paciente quer efeito colateral. A grande, para mim, um dos gargalos é eu conseguir esclarecer o paciente essa diferença que deve ser da maioria das pessoas. Né? Esse uso é terapêutico, não é para brisar. Você vai botar uma dose, é tão engraçado. Uma vez eu conversei, não sei com quem que eu falei aqui, uma profissional que ela falou assim, as pessoas têm uma ilusão que às vezes o cara, mesmo o cara que fuma, vai e fuma um tubo de Cebion. Tá queimando dinheiro. Exatamente. Já lotou os receptores com 2, 3 tragos daquele, o resto tá fazendo fumaça. E outra coisa, não sabe o que tá ali, né? Misturado. Ainda tem essa. Eu tenho problema com THC. Então, o meu óleo é de 0,3. O seu é full? É full com 0,3. Tranquilo. Mas se você fuma, o cara quer mais é fumar um que tenha 30% de THC. Mas aí não, só que para mim é um desastre. Mas não tem. Não tem, assim, não é um indicado, né? Porque é aquela história, ele vai entrar no perfil de efeito colateral. Toda terapêutica traz a questão de uma qualidade de vida, de uma funcionalidade, para que aquela pessoa fique bem, equilibrada, e ela possa fazer o que ela tem que fazer. Se eu estou morrendo de sono, se eu estou muito tonta, se a minha pressão baixa, porque o THC ele é mais hipotensor do que o CBD, eu não vou fazer. Então, o THC ele vai ser colocado quando necessário a mais, para além desse full espectro, que é o que você usa. Né? A gente tem como fazer, às vezes a gente precisa fazer um THC a mais. Né? No máximo do que a gente chama de 1 para 1, né? A mesma quantidade de CBD, a mesma quantidade de THC. Eu, até hoje, nunca precisei colocar THC nesse nível na minha prática, mas tem colegas que fazem porque o paciente precisa porque precisa. E tem a questão da sensibilidade, né? Então, assim, THC em baixa dose, ele é ansiolítico, então ele tira a ansiedade. THC em alta dose, ele é ansiogênico, então ele cria vai criar uma ansiedade, uma psicose, uma taquicardia, e eu tenho uma coisa, Renato, que eu trago ao longo desses quase meus 33 anos de medicina, né, que eu vou fazer agora no dezembro, que é assim, eu não trato diagnóstico, eu trato pessoas. O indivíduo. Então, assim, porque eu sei, principalmente na psiquiatria, não só na psiquiatria, mas na psiquiatria, que o que está em torno do paciente tem uma importância tão grande quanto a própria queixa em si. A gente fala sempre isso, né? Porque não vou falar que tem certo e errado, nem culpado, mas nós fomos criados para ir lá no médico e o cara te dá, ó, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, e você fala que você não mexe nada na sua rotina e toma aquela pílula mágica
e vai ficar tudo bem. A cannabis, ela já te força a fazer o seguinte. Primeira coisa, você nem se conhece. É um choque. Na minha primeira consulta, foi um choque. Do cara perguntar que horas eu dormia, que horas que eu acordava, se eu sonhava, como é que era meu cocô, como é que era meu xixi. E eu falei, sei lá, como é que eu vou falar? Você tem que me falar, porra. Olha, você quer acabar. Olha! Antes de entrar na descarga, você olha. E aí você pensa assim, se eu fiquei chocado, tipo assim, eu me considero um cara com algum conhecimento. Sim. Então, assim, sim. Se eu fiquei chocado, eu fico imaginando quando você tem que tratar uma criança, quando você tem que tratar um idoso, às vezes já com Alzheimer. Isso. Então, um dependente, como é que você consegue ou entrar na cabeça da pessoa e falar o seguinte, pô, me ajuda. O tratamento É que, eu falo sempre, o tratamento é de dentro para fora. Embora o início seja de fora para dentro. Mas assim, esse meu paciente zero, meu orgulho, ele fala, eu falei, cara, vamos fazer, você quer parar? Ele falou, quero. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu não sou médica de estatística, mas você não vai ser estatística de dependência química. Você vai ficar, se eu não me engano, acho que só são 10%, eu não sou muito boa nessa parte matemática. Mas é em torno disso aí, 10% que se recuperam da questão do uso de substância, né? Que param de usar e voltam a ter uma vida sem uso, né? Limpos. Né? E eu falei, cara, você vai entrar na minha estatística. A minha estatística é de paciente que sai da dependência. Ele usava por quanto tempo já? O que? A substância? Renato usava há muito tempo. Teve várias overdoses, quase. Nossa! Eu tô perguntando porque assim, eu usei. No auge, eu tive ansiedade, pânico, foi um negócio foi feio. E aí eu usei Rivotril e Venlafaxina. Rivotril à noite, Venlafaxina de manhã. E o Rivotril, mas eu usava com medo, do tipo, porra, eu tô dormindo bem, eu tô com pânico disso, de estar dormindo bem. Mas eu não estava dormindo bem, eu estava desligando. Sim. Né? Mas eu tinha medo. E eu sabia, porque minha mãe usa. Só que a minha mãe usa desde que eu me lembro por gente. Nossa. Meu pai parou e minha mãe continua. E eu não consigo imaginar como é que é para a pessoa que usa tanto tempo parar. Mas ele falou assim, eu preciso parar, eu quero parar e eu vou parar. E aí ele foi assim, foi uma coisa bem de choque, mas foi uma decisão dele. Ele parou as medicações, e pumba. Começou a tomar o óleo e ficou bem. Bem. Porra, que maravilha, bicho. Sabe assim... Não, qualidade de vida de todo mundo, da família, da casa. Não, né? E aí, assim, na última vez que a gente conversou, ele falou assim... minha família fala que você salvou minha vida. Eu falei, eu não salvei a vida de ninguém, cara. Você salvou sua vida. Eu tava ali só no barquinho para lhe dar a mão. Te ajudando. Eu não faço nada se você não quiser, Renato. Nada. Eu não tenho esse poder. Eu posso estar do seu lado, né? Mas eu não tenho esse poder de transformar a vida nem a cabeça de ninguém. Mas eu acho que a disponibilidade que você se coloca para um dependente químico, porque são pessoas que são vistas como dependentes químicos. É tão estranho, a gente não vê. Porque é um negócio... Na surdina, o Brasil é recordista de Rivotril. Porque ninguém fala, eu tomo... Não, a pessoa toma e ela sente que ela é dependente, mas para todo mundo ela não é. Isso não é um problema. Porque é o médico que passou a receita, né? Existe uma confiança, né? Cega. E assim, às vezes a gente tentando ajudar, a gente falha como médico, né? Tem umas coisas que a gente chama de atrogenia. Isso que eu ia falar, atrogenia, né? Isso, por exemplo, é muito comum quando você tem questões osteomusculares, né? Fraturas, lesões, atletas, e aí você tem um nível de dor muito alto, você faz uso de opioide, né? Codeína, morfina... E aí, você muitas vezes faz uma iatrogenia. A pessoa tem uma predisposição à dependência química, ele começa a usar, a dor não passa, ou a dor melhora com a medicação, ele aí vai lá e pratica o esporte. Aí volta com dor. Então, assim, tem tanto essa questão, quanto a questão de, não, essa não é suficiente, ou eu fico mais tranquila, ou mais relaxada, e é a mesma coisa do Rivotril, né? O Rivotril porque é o mais conhecido, né? E aí você vai... causa o bem-estar e o cara...
Tudo tem os dois lados. Bem indicado, né? Com uma orientação, Sim, dependendo sim, do ninguém tá perfil aqui, do paciente. Ok. Eu vou deixar Por uma janela. Isso, mas assim, por exemplo, você tomou a venlafaxina. Até a venlafaxina atingir o nível sérico para ela começar a agir, é ali em torno de 15 dias, 20 dias. Eu vou deixar você tendo crise de pânico? Não vou, né? Eu sei que o Rivotril... O Rivotril é um analgésico, gente. Rivotril é analgésico. Ele tira a dor. Ele tira a dor, a ansiedade. Mas assim, a causa continua sem estar sendo tratada. Eu já recebi quantos pacientes dizem, não, eu fazia tratamento. Tá, você tomava o quê? Eu tomava diazepam. Eu falei, só? E estava tratando o quê? Mas aí a língua já foi mais rápido do que a noção de não ter que fazer a fala. O meu eu posso falar. O meu eu tinha psicólogo e tinha psiquiatra. Sim, mas tem que ter os dois. Mas precisa do suporte. Esse para eu me conhecer, para eu poder explicar para o psiquiatra quem era eu, o psiquiatra poder dar uma consertada, porque se você não se conhece, como a gente vai mudar? Né? Eu coloco 3... É um tripé. Para mim é corpo, que aí vem atividade física, alimentação, boas horas de sono, qualidade de sono, né? Que a hora de sono isso é muito relativo. A parte mental, que seria a psicologia, a terapia, esse suporte, e a parte espiritual, respeitando a crença de cada indivíduo. Mas eu sou espírita. Sou espírita, sou engenheiro mecânico. Então, tipo assim, eu não conseguia aceitar que eu estava tendo a doença. E aí conversava com a minha mulher também, ela fala, Renata, essa doença, todo mundo diz que depressão e ansiedade são doenças do espírito. Eu concordo. Então, você tem que ver o que está acontecendo na sua vida que está causando esse problema espiritual, esse problema mental. Tipo assim, eu falava assim, eu estava benzão vendo televisão, vamos supor. Foi uma coisa que eu mexi na minha vida, televisão. Aí eu estava lá vendo, aí vinha aquele, foi no auge da Covid, aí vinha aquele assim, aparecia uma pessoa com falta de ar. Você tinha falta de ar? Eu tinha falta de ar imediatamente, cara. Eu começava a falar, caralho, tá ruim, tô fazendo mal, aí não tem bombinha, não tem o que desse certo. Aí ela falou, olha, você está sendo inundado com essa coisa, vamos cortar a origem. Né? E foi. Energia, né? Cortei a origem, cortei jornal, cortei essas coisas, fiquei um pouquinho fora e comecei a fazer psicologia. Você sabe desde quando eu não assisto Canal Aberto? Desde 2008. Então, eu parei. Aí algumas pessoas falam assim, mas você é médico? Eu falei, E daí? Eu posso assistir o NetGeo, o History eu Channel. Falei, cara, quando alguém tá falando muito de um assunto, eu entro ali, no CNN. Entro no Google, entro no Instagram, sei do que tá se falando e acabou. Hoje em dia você pode ficar com acesso. LinkedIn, com essas coisas todas, cai o link. Ainda tá aquele 2 minutos de leitura. Eu não quero me contagiar com essa energia, porque... E aí, voltando para a cannabis, né? Porque como ela tem uma coisa ampla de ação e de tratamento, se você não tiver uma boa alimentação, a efetividade vai ser menor. Inclusive, pessoal, isso é um alerta, né? O intestino é o segundo cérebro, né? E assim, se o intestino não tiver com a biota, que antigamente a gente chamava de microflora, de vez em quando dá umas trava-língua aqui, e se não tiver desinflamado, tudo direitinho, a absorção e a resposta de qualquer tratamento vai ser menor. Qualquer tratamento vai ser menor. Não, e muda tudo, teu corpo fica péssimo. Né? E assim, então, cuidar de si é a base de tudo. Né? E a cannabis, ela vem desse lugar, né? Então, tipo assim, você vem para mim com a queixa de ansiedade e insônia. Eu prescrevo, a gente vai ajustando a dose, aí depois você lembra que você tinha um bruxismo, e aí o bruxismo melhorou, você tinha uma enxaqueca, a enxaqueca melhorou. Nossa, a planta é santa. Não, a planta não é santa, gente. Isso tem uma explicação, voltando ao sistema endocannabinoide, os receptores. Por isso que tem tanta... Assim, esse interesse tão voraz sobre a cannabis. Eu sou um caso... maravilhoso. Eu sempre falo, porque assim, desculpa curioso que assiste com regularidade, porque eu ouvi várias vezes, mas eu tomei por causa de ansiedade e pânico.
Comecei. Aí fiz desmame de Rivotril, venlafaxina, desmame de tudo. Mas eu falo, eu tenho 2 na minha carteira. Deixa ali, a muleta psicológica. Exatamente, tá ali, só preciso saber que tá ali. Ok. Mas Oi? Minha bala de prata, ela tá ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não fico mais gripado, eu não tenho dor de cabeça, né? Eu tinha hiperplasia de próstata, não tenho. Então, assim, foi dando uma faxina e, ao mesmo tempo, só que aquele negócio... O remédio você fez junto com a medicação. Com tudo. E, assim, mudei de vida. Hoje em dia eu moro no meio do mato. Então, assim... Que delícia. Quer dizer, mentira, eu não gosto não. Tô fora. Eu moro no meio do Falei mato. Assim, só para agradar. Só que é bonito, né? Só para agradar só ficar legal no podcast. Eu não gosto não, gente. É muito bonito. Tem cinema, tem shopping. Não quero não. Se ela veio pra cá, por meio do... Ela saiu do paraíso, com das pedras. Não, gente, inseto, bicho, eu lama, aqui, não é minha praia. Eu morei em São Paulo 3 anos, morei lá na Granja Viana. Inseto, bicho, tudo, porque lá é um pedaço da selva, Paulo, né? São Paulo surpreende, né? Eu moro no Morumbi, então é uma área de... Eu morava no Campo Belo também, muita árvore. Muita então, árvore. Assim, a selva de pedra é o centro da cidade, né? Quando você vai abrindo mais, não é tão... Já não tem tanto prédio, eu acho tão bacana. Então, e aí, você vê, eu mexi em tudo ao mesmo tempo. Mas tem que mexer, cara. Tem que mexer. Mexi em tudo. Por então... isso que a gente também tem uma CT de Pix. Gente, CT é isso comissão aí, temática. me fala aí. Comissão temática é o hábito de você estar no meio... É uma comissão temática de práticas integrativas e complementares, onde entra acupuntura, entra às vezes aromaterapia, entra... Então, assim... eu conversei uma vez, desculpa te cortar, com uma médica, vamos falar, uma médica com Ayurveda. A medicina Ayurveda. E eu conversando com ela, eu trabalhei 23 anos na indústria farmacêutica. Eu estive ligado na saúde, mas de alguma forma. Tá ligado nessa hora. Tava ligado. E aí eu viajava muito, né? Era assim, Rio, Goiás, São Paulo, Rio, Goiás, São Paulo, aí vai no sul, pá. E eu falava, todo mundo fala assim, eu quando viajo, vou falar bem claro, eu não vou no banheiro, não faço cocô. E eu pensava assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu falava, cara, quando eu viajo, eu fico, às vezes, se eu passar uma semana, eu fico 2, 3 dias sem ir no banheiro, depois eu vou igual um pato. E eu comentei isso com ela. Ela falou assim, o seu corpo, de acordo, o seu Veta, né? Ele leva, às vezes, 15 dias para se ajustar quando você muda de uma região. Porque tudo muda. Muda. É o tempero, é a água, tudo muda. E ela falou, a gente não percebe mais isso, porque o corpo, ele segue, por exemplo, frutas da estação. Hoje em dia, tu come manga o ano todo. E não é para fazer isso. Então... A natureza, né, você tem que seguir o ritmo da natureza. Aí quando ela falou isso para mim, eu falei, gente, a gente é tão louco. Não, é assim, e não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com o assunto, né? E assim, aqui em São Paulo... É uma cidade que eu adotei, eu falo que eu sou solteiro-paulistana. Eu gosto de São Paulo pra né? caramba. Amo São Paulo de coração. E assim, aqui eu encontrei o meu caminho espiritual. E eu encontrei na bruxaria. Né? E falando de bruxaria, é isso aí. Cara, ouve a natureza, segue a natureza. Né? Então assim, se a manga não é o ano todo, por que será? Não tem, porque... Né? Então, assim, a gente tem inverno o ano todo? Não tem, né? Então, o inverno... Olha o que acontece com a natureza no inverno. Com você, com o seu corpo, seus horários. Mas assim, olha a natureza primeiro. Segue. Você faz parte. Pra você, de repente, você se toca. Que naquele período do inverno você tende a ficar mais para dentro, mais recluso. Porque é quando a natureza se recolhe para florescer na primavera. Tá economizando um pouquinho ali. Né? Tá se preparando. Velho, segue a natureza. Eu vi um documentário, hoje tá ótimo também, um documentário sobre relógio solar. Né? Relógio solar. Quando os romanos implementaram o relógio público solar, a população odiou. Porque agora eles tinham que almoçar meio-dia. Você impôs uma coisa externa, e eles almoçavam quando né? tinha fome. Então, você assim, impôs, né? Aí você vê, o teu corpo já não está pedindo alimentação. E você vai lá e come. Você vai e xuxa. Quantas vezes você está, às vezes, à noite, eu tô à noite e falo assim, não vou comer não, que já tá tarde. Aí a barriga faz... Aí eu falo, pô, mas tá tarde, mas... Eu tenho uma amiga nutricionista que fala assim, ó, bebe água, se não passar é fome. Eu vou lá e vou
belisco, não sou aquele de assaltar a geladeira não, mas eu falo, porra, preciso comer alguma coisinha. Não vou comer uma pizza, porque aí eu não durmo. Uma mas jaca. alguma coisinha, por que não pode? Tipo assim, ou então eu tô ligadaço, eu não vou conseguir dormir agora. Não é aquele deito e fecha o olho. Eu tive um dia agitado, alguma coisa que eu tô na minha cabeça. Suas imposições externas, Externa. né? Ficou escuro, Tem que dormir. é a hora que dá uma acalmadinha. Vamos embora, mas tem dia que não dá. Mas que respeita a sua natureza. Eu Respeita lá em seu casa... corpo, né? Conhece seu corpo. Lá em casa a gente brinca com isso. A gente toma café, almoça, não tem horário. Aquele negócio, na minha mãe era 15 para... É até hoje, né, mãe? 15 para 1. 15 para 1 é o almoço. Na casa da minha mãe, meio-dia, né, Marleninha? Meio-dia, lá na Bahia. Na minha casa não tem essa. Tem dia que a gente toma café 7, tem dia que a gente toma café 6 e toma 8, outro às 9. No final de semana na minha casa a gente faz, eu brinco que é para economizar, a gente faz uma refeição só. Não, eu acordo, tomo café e aí daqui como se meus filhos acordem, a gente vai almoçar, que já vira quase uma janta, às vezes 4, 5 horas da tarde. E tá tudo bem. É isso. Mas se eu tiver fome eu faço uma bacia de pipoca. A rainha da pipoca. Aí vou ver e vou assistir uma série na Netflix. Série. É isso. É assim, a gente tem que ver que a medicina milenar, ela forçava você a entender. Assim, aí você fala do relógio solar. Pega as fases da Lua. Como muda. Observa você. Né? Eu planto, eu sei muito bem a diferença. 80, 90% de água. Como é que influencia a maré? Não influencia você? Claro que influencia, presta atenção. Tudo, crescimento, florescimento, época certa. Era a lua que guiava antigamente. Né? Eu, quando era criança... As plantações. A minha família é mineira, né? Minha mãe é mineira, meu pai é pernambucano. Mas eu lembro de eu ir para Minas e eles tinham aquele calendáriozinho que tinha nas mercearias, que todo dia tinha o santo do dia, uma piada aí. Hoje é dia de lua. Ou plantar fulano, tá. Cortar flor, limpar canteiro. E você, por que aquilo ali? Aquilo ali é sabedoria milenar. Tipo, tá na época que quem é de florescer, você tem que podar para ela ganhar energia para poder florar. Quem já florou, você tira para ela não secar, porque ela já cumpriu a missão, a natureza vai falar, chega. Isso. Você quer manter robusto? Poda. E assim, sem perder o gancho da nossa conversa, né? Eu acho que a cannabis, ela traz isso. Essa oportunidade de você olhar para você como um todo, porque vários fatores realmente impactam na resposta do tratamento. E eu tenho uma premissa, eu falo assim, medicação vai até a página 2. Como assim? O livro da sua vida vai resolver até a página 2. O resto você tem que correr atrás, meu amigo. Porque nem a cannabis vai fazer milagre se você não se conhecer, se você não souber como seu corpo funciona. Hoje eu escutei duas palavras maravilhosas. A doutora que esteve aqui, a doutora Luísa, falou assim, a cannabis me ajuda a mexer na atmosfera mental. Sim. Para que o paciente tenha alguma organização para poder entender o que vai... Isso. Onde ele vai? A página 3 em diante. Que assim, a cannabis faz isso, mas assim, aí eu vou fazer só uma parte. A alopatia também faz, também. Tá? Mas assim, mas é o todo. A grande questão da cannabis, da minha paixão, é que assim, eu consigo mexer em vários pontos, equilibrar e ajudar com uma coisa só. Eu não fragmento o paciente. Sim. Aquilo que você falou, né? Da integralidade, do holístico. Porque assim, eu não vou precisar, óbvio, gente, que assim, cannabis é ainda considerado um tratamento complementar. Às vezes a gente vai associar e manter associado a medicações alopáticas e tudo bem. Tudo bem. Só que eu posso, muitas vezes, não precisar de uma medicação para enxaqueca, uma medicação para o bruxismo, uma medicação para a insônia. Eu não preciso fragmentar o paciente. Forçar ela a tomar 3 medicamentos diferentes. Porque, muitas vezes, com o óleo, eu vou conseguir regular pelo menos essas 3 coisas. Dor crônica, insônia, fácil. Ansiedade, fácil. Apesar de algumas pessoas acharem que não existem trabalhos científicos, existem. Existem. Vai procurar, né? E outra coisa, o que não existe é porque não pode existir. Se você não me deixar fazer, como é que você quer que eu lhe mostre o resultado? Não, e o que a gente falou também, né? Como é que assim, como é que você faz a amostragem de pacientes? Você não tem paciente, né? E assim, é tão individual, né? Assim...
Eu sou louco com os relatos de caso. Na verdade, foi um relato de caso que me trouxe. Eu estava passando por todos os meus problemas quieto, tomando meu tarja preta e falando, a vida é assim, vamos que vamos, qualquer dia eu vou ver a minha camisinha. Mas vamos que vamos. De força eu nunca nem vi na vida. Vamos nessa crime, porra, vamos nessa... Só que aí eu vi aquele paciente, um idoso com Parkinson, que tava lá e aí fumou, foi até o fumado mesmo. Sim. E a pouco a mãozinha foi dando uma melhorada. Eu falei, gente, que doido. E aí me causou a curiosidade. Aí eu comecei a... E aí você vai ver que a pessoa fala assim, não tem estudo. Tem estudo. Você pesquisou aonde? Tem estudo. Cara, vem cá, como é que foi validado para epilepsia? Como é que foi validado para pacientes em quimioterapia? Como é que foi validado para pacientes... Não foi... E assim, né? Parece que uma das histórias de que descobriu-se que os pacientes enjoavam e vomitavam menos ao fazer quimioterapia, porque começou a se observar, né? Alguns pacientes tinham, outros não. Aí quando foram perguntar, esses pacientes fumavam. Chazinho daquele lá. Os pacientes fumavam a maconha, a cannabis. E aí eles tinham um impacto menor com os efeitos da quimioterapia, que a gente sabe que são medicações extremamente agressivas, porque precisam matar uma célula cancerosa. Você está atacando o seu corpo, né? Porque, né, o que é o câncer, né? Eu falo que é uma célula que se rebelou. Na verdade, essa né? Então, ela agora se multiplicou diferente. Eu sou anarquista, vamos lá, causa. Só que ela não faz uma anarquia para o bem, ela faz uma anarquia para o mal. E é o sistema imunológico que controla. Todos os dias o nosso sistema imunológico está aqui, o meu, o seu, o dele, brigando para evitar uma infecção, brigando para evitar um câncer. E se a gente não cuidar do todo, desregula tudo. Aí a gente volta ao mesmo ponto. Mas quantas pacientes eu pergunto assim, o que é que você gosta? Não sei. As pessoas sabem o que não gostam. O que você gosta de fazer? Não sei. Como não sabe, senhora? Eu tenho um hábito de chamar todo mundo de senhora e de senhor, mesmo independente da idade, né? Pode ter 12 anos de idade, eu estou chamando de senhora, né? Eu falei assim... Isso é igual, isso é coisa da polícia, o senhor é responsável. É porque eu trabalhei no manicômio judiciário lá na Bahia. O senhor isso aí. Senhora, presta atenção. Como a senhora não sabe aos 40 anos de idade o que gosta? Como assim? Onde está esse indivíduo de nome X? Maria. Onde está Maria? O que você faz para você? Se você não sabe o que você gosta. Como é que você se agrada? Não sabe, cara. Não sabe. Que triste. E aí, como é que você organiza? Por isso que, voltando... Vai ao contrário, você vai por eliminação. O que você falou lá atrás, que a sua esposa falou, ela está correta. Né? Como eu tenho uma formação eu sou analista junguiana também, né? Então eu estudei um pouco de psicossomática. Aí você tá mais uma dose. Vamos dar mais uma dose. Então, assim, eu entendo, isso é uma frase de um livro, não é minha autoria. A doença é o grito de uma alma ferida. Um grito de uma alma ferida. E né? E aí eu falo assim, seu corpo está tentando lhe dizer alguma coisa. O que é? Presta atenção. E existem... eu fui mastologista, né? Trabalhei no que seria o correspondente ao AC Camargo aqui lá na Bahia, chama Hospital Aristides Maltês. Gratidão. Passei 23 anos da minha vida lá dentro. E tinha uma relação... Isso foi uma curiosidade minha na época, né? De perceber que as pacientes com câncer de mama, elas tinham uma questão com a feminilidade muito grande. Assim, então, assim, eram aquelas mulheres que não podiam exercer, não se conheciam, não se descobriam enquanto... Por isso que, antigamente, câncer de mama era uma doença de paciente mais idosa. Né? Era. Aí a pergunta era de paciente mais idosa ou a gente não conseguia fazer o diagnóstico precoce? Ou as duas só coisas? já pegava Mas, em assim, alto. hoje não. Hoje você tem pacientes com 30 anos de idade com câncer de mama. E aí? E é um câncer, assim, e é um câncer do conhecimento. Você vê as campanhas, né? Tipo assim, toque diário, observação semanal. Poxa, as pessoas não se viam. Não. E quando você vê... Quantas vezes eu recebi que foi o marido que notou um nódulo na mama da mulher? Né? E outra coisa, aí a gente volta para a nossa bandeira, né? Sim. Tem estudos, né, de que o uso da cannabis possa proteger e ajudar em câncer de mama, câncer de pulmão.
Eu vi no curso da Unifesp. Eu fiz o curso da Unifesp Você também. fez, né? E aí Então, eu vi assim, falando muito, disso, cara, falando muito legal. do canabidiol isolado, tratando, o THC isolado, Os dois. tratando, e os dois juntos tratando os resultados. Né? Então, assim, porque... Se é equilíbrio, ele vai ajudar o teu... Exato. Né? Eles são sistema. neuroprotetores, eles são anti-inflamatórios, eles são... Ai, esse negócio super na moda que o pessoal gosta. Antioxidantes. Então, assim... E vamos voltar, né? A gente produz. Isso, ele tá... Gente, a gente produz. Fala tá no só que ele é corpo. natural. Eu gosto daquele... Outro dia eu escutei um cara falando assim, falar só que é natural é relativo, porque o veneno de cobra é natural. Fato. Mas você tem. Você produz. É diferente. Além de ser natural, Você produz. você tem dentro do né? seu Então, assim, corpo. então, Você tem o qual endo. é a grande... Assim, a grande dificuldade vai para outra seara, mas assim... né? Vai para aquele ensinamento Isso. rotineiro que a gente Isso, né? recebeu Então, chamado preconceito. Isso, né? Também, né? Preconceitos, interesses, enfim, E outras. whatever. Então, assim, cara, a gente produz. E eu fui convidada pela loja maçônica Manuel Tarnowski, gratidão, para fazer uma palestra. Jura? Foi em agosto, 29 de agosto. Pô, que massa. Foi muito legal. Tem o link lá até no YouTube, depois eu passo para você. Passa pra gente. E aí a gente conversando exatamente sobre isso, para desmistificar, e já foi um grande passo, né? Porque dentro de uma maçônica, levar alguém para falar sobre cannabis, então o grão-mestre. Grão-mestre. É o grão-mestre, né? Tô certa, né? Uhum. O grão-mestre já foi de um... Sim, de um porque arrobo ele quer de divulgar. modernidade, né? Exatamente. E foi muito interessante falar sobre isso. E aí eu sempre brinco, eu falei, gente, para de maluquice. Se não fosse a maconha, a gente não tava aqui. As caravelas, as velas Tudo. e as cordas foram feitas de cânhamo. Cânhamo é um tipo de maconha. Se não fosse maconha, a gente não tava no Brasil. Acorda pra Não, vida. a página da Bíblia. Cada vez eu vejo... Eu falei pro Miguel, né, Miguel? É uma Eu Bíblia tava- específica que foi escrita foi em feita cânhamo. com cânhamo. Eu estava vendo esses dias um documentário sobre os mistérios da história e falava daquele experimento, se foi mito ou verdade, do Benjamin Franklin com o raio na pipa. E aí, destrinchando, tipo assim, o protocolo de teste era uma pipa de papel de seda, bambu, amarrada em fibra de cânhamo até a chave. Até a maconha aí, ó, gente. Da chave até a mão de Benjamin era fios de seda. Aí eu falei, gente, até aí... Não, é só Ou seja, quem tiver o mínimo de curiosidade de olhar a busca história, lá. né? A maconha está aqui antes de Jesus Cristo, que é uma referência, inclusive, para a nossa contagem de ano, né? Sim. Antes da era cristã. O 2 Então, assim, a maconha já estava. Tem lá achados em fósseis de faraós, em múmias de outros lugares, né? Já esteve... Você já ouviu falar em manual Merck? Sim. Pronto. Merck Index. A cannabis já esteve Tá lá. no manual. Já teve. No manual Merck. Então, assim, por que em um momento estava lá e agora não está mais? Já foi considerado como terapêutico. Porque né? ele nasceu de alguma coisa. Veio da China, o cara veio melhorando ele. Até assim, chegou agora alguém fala, tem não, a partir de cigarros hoje índicos. sai. Tem cigarros índicos para asma, catarro e insônia. Vendi em farmácia. Aí, infelizmente, a gente entra na questão do preconceito, né? Da discriminação e que tem a famosa lei do pito do pango. Do pito do pé. Né? De 1830, se eu não me engano, né? Que os negros... Os quem negros fosse com- pego fumando maconha ou jogando capoeira... Quem jogava capoeira na época, gente? Branco não jogava capoeira. Só negro jogava capoeira. Então, aí começa toda a arrumação do preconceito. Que a gente traz até hoje. É o preconceito. É o preconceito estrutural, né? Sim. Então, assim, a gente precisa provar cientificamente, ok, perfeito, porque qualquer tratamento eu também precisa concordo. ser provado. Saúde, eficácia, segurança, Só que ok. assim, a gente precisa conseguir poder provar. Me deixa pesquisar. O lance todo é esse, né? Então, assim, isso Você é não uma consegue coisa, gerar suas provas. Isso é uma coisa que a SBEC estimula muito lá dentro, né? E eu, como coordenadora, fico puxando a galera. Gente, me ajuda, eu vou fazer a próxima... A gente tem reuniões internas, né? Onde a gente bate um papo entre os coordenadores e os associados. A minha próximo tema, que eu gosto de desafio, é Delta 8 THC, né? Então, né?
de onde veio esse boom do Delta 8? Já que o Delta 8 ele existe na cannabis, só que ele é menos efetivo, tem menos afinidade, tem menos ação e ele é um produto da metabolização do CBD. Por que o Delta 8 tem? Isso que eu ia falar, desenvolve isso pra gente, você pode dar uma palhinha já? Porque assim, o Delta 8 pra mim, eu vou dizer, eu sou praticamente um leigo. Pra mim o Delta 8, ele é um drible só. Assim, nos Estados Unidos ele é usado mais constantemente. A gente tem uma associada que ela mora lá nos Estados Unidos, ela é veterinária, e ela fala que lá é prescrito muito Delta 8. Só que assim, eu estava conversando com Midonato, linda da SBEC, a farmacêutica da comissão, uma das farmacêuticas da comissão. O nome dela, ó. Midonato, mora em Foz do Iguaçu, maravilhosa. Chama ela aqui, cara, ela é maravilhosa. Falei, me passa umas coisas aí sobre o Delta 8, porque eu inventei e agora eu tenho que caçar, né? Porque eu comecei a procurar e não tem muita coisa de estudo científico, né? Mas assim, a gente sabe que as empresas começaram a lançar óleo de Delta 8, flor de Delta 8, quando estava liberado. Foi uma grande perda, apesar de não estar comprovado cientificamente, mas assim, a prática das flores... Para a dor crônica, para quem sofre. Para TDAH, Renato, eu vou te falar. É que eu falo, todo mundo que tem crise não quer ficar melhor daqui a 2 horas. Agora sim, lembrando que as flores que estavam sendo comercializadas eram flores manipuladas geneticamente, com baixo teor de THC, para serem usadas com orientação médica, vaporizadas, né? Não está autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, não está autorizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mas assim, estava liberada a importação, alguns colegas prescreviam com excelentes respostas para TDAH. Ao invés, o óleo como base do tratamento, né? E a flor como o Venvance, a Rentalina, como psicoestimulante. E o paciente bem. Eu tinha entendido que eles estavam usando muito em crise. Em crise, pico. Também. Mas com o uso vaporizado, lembrando sempre, vaporizado. Para não ter os efeitos de... Não, exato. E assim, o uso é terapêutico e você precisava de temperaturas mais altas para você poder absorver, liberar o máximo que você podia. Melhor, porque a depender da temperatura, você vai liberando X, Y, Z, né? Tanto que, por exemplo, chá de maconha não é uma coisa comum, porque normalmente não brisa. Porque a temperatura do chá não é suficiente para liberar o que precisa. Descarboxilar, né? Tem uma ação, mas não é. Por isso que ninguém fala de chá de maconha, né? As pessoas falam só do uso fumado. Porque o calor descarboxila. Eu brinco muito aqui que eu falo que na minha cabeça, no meu sonho, no meu mundo, deveria ser um uso regular como o boldo. Então o cara teria lá o pezinho de boldo, o pezinho dele de maconha. Só que aí... aí eu não vou concordar, né? Porque a gente está falando de uso medicinal ou terapêutico. Então, assim, a pessoa que é uma das questões... o chá do boldo, a pessoa está enjoada, vai lá, macera e bebe. Só que a maconha macerada e bebida... Não adianta. Não vai adiantar. Né? Então, assim, a questão dos habeas corpus, né? Que a gente consegue, às vezes, liberar para pacientes plantarem e produzirem seu próprio óleo, porque a gente sabe que ainda é uma terapêutica cara para a maioria das pessoas, não é acessível, apesar de eu ter visto, você recebeu aquele deputado aqui, né? Sim, o Caio França. Né? O Caio França. Sim. Né? Mas, assim, é algo que está, mas não é efetivo, não funciona de forma adequada. Está ali, mas não dá tá engatinhando. Como diz da minha terra, não dá venço. Está engatinhando. Não dá vencimento ainda para cobrir tudo, né? Então, essa é a questão, né? Mas eu recebi aqui uma mãe que tem HC e ela explicou pra gente o processo. Gente, é muito difícil. Cara, olha, aí agora era de uma propagandinha legal para os curiosos de plantão, como você fala. Tem um curso na SBEC que chama Mãe. Mãe... Aí tá ruim, né, doutora? Vai fazer propaganda e erra o nome. Mãe é alguma coisa Jardineiras. Sim. E é um curso para você entender, plantar, extrair, porque inclusive para você ter o habeas corpus, você tem que ter feito um curso para você provar que você sabe fazer. Você vai fazer, né? E assim, façam o curso, gente, porque ir em diquinha de internet é complicado. É uma planta extremamente sensível, é uma planta que você tem que entender
o processo dela de floração, entender a planta macho, a planta fêmea, a temperatura, a umidade, tipo assim, é uma As planta pragas, que é uma o planta que mofo. absorve Nossa, muita sim. coisa. A raiz dela. Ela limpa terrenos. Então, é uma planta extremamente especial. Eu quero trazer um agrônomo aqui. Cara, tem o pessoal lá da SPEC. A gente vai conversar lá fora, porque eu quero trazer porque tá me faltando. Eu já trouxe. Cara, tem uma galera muito top lá na SBEC com a gente. Tem um pessoal muito bem preparado. E a gente tem gente no mundo todo, você sabe, né? Sim. Porque a SBEC tem gente que tá na Alemanha, tem gente que tá na França, tem gente que tá nos Estados Unidos. Porque o conhecimento está bem difundido. Então, o Brasil tem que aproveitar isso e pegar o melhor de cada um mesmo. Já que a gente está demorando, vamos dizer assim, a entrar no trilho, vamos aproveitar o que tem de bom, o que tem de errado, o que a gente entende que é positivo, o que a gente entende que não é, e criar o nosso modo. Isso. Vai ficar um Frankensteinzinho, mas pega um pouquinho daqui, melhor um pouquinho dali. do que nada, né? Do que nada, E assim, uma coisa que eu gosto sempre de chamar atenção quando eu prescrevo o óleo é pacientes, usuários de óleo. Fiquem atentos com as interações medicamentosas. Esse é um tema que eu sempre... Foi um tema de uma aula minha. Eu sempre cutuco ele, porque assim, todo mundo... Eu no meu caso, eu sou hipertenso, então eu já tomo minha medicação normalmente. Certo. Então, como é que é? Os intervalos, o que mudou, o que pode piorar, o que pode melhorar, né? As recomendações básicas é que você faça a ingestão de qualquer medicação alopática, pelo menos de 1 a 2 horas antes ou depois do uso do óleo, que é sublingual. Então, essa é a primeira questão, né? E a segunda questão é que, assim, existe interação medicamentosa. Moléculas específicas que você fala, olha, por essa exemplo, aí, da minha prática, por exemplo, a duloxetina, que é um antidepressivo, né? Ela diminui a ação do CBD. E ela é usada muito para paciente com dor crônica, com fibromialgia, com quadro de... Então, assim, se eu prescrevo, eu tenho que estar atenta. Por isso que é importante perguntar, toma alguma medicação, faz uso de alguma medicação regular, porque existem interações medicamentosas. E aí, às vezes, o paciente não melhora por conta de uma interação que o colega não se deu o trabalho de perguntar como é que é a vida. E aí eu sempre brinco, assim, falei, olha, se durante o processo você for fazer uma cirurgia, for fazer alguma coisa, for tomar alguma medicação de longo período, pede para o colega olhar a interação medicamentosa. E não manda voltar para mim, não. Diga a ele que é o mesmo trabalho que eu vou ter, é o mesmo que ele vai ter, ó. Entra no site ali, ó, drugs.com. Coloca ali CBD e tal molécula e vai olhar a interação. Porque é tratamento, gente. Não pode... é planta, pode fumar. Não é assim, não. Por exemplo, com topiramato, que é algo que a gente usa muito em dependência química, que é um anticonvulsivante que a gente usa para diminuir a impulsividade, dar um controle, né, para compulsões de modo geral. Então, assim, o CBD ele aumenta o topiramato. Então, você teria que entrar com ele e baixar... Aí você tem que estar ali, ó. Eu estava com a paciente assim, ela não melhorava da dor porque ela estava tomando duloxetina. Além do que ela não tomava o remédio, sabe? E a gente briga toda a consulta, eu e ela. Ela é uma senhora. Eu falei, eu não sabia que a senhora era minha colega. Agora é a médica. Aí ela começa a rir do outro lado, porque é da Sim, medicina, mas tem né? que ser, ué. Eu falei, para de fazer isso. A senhora mandou uma mensagem para mim. Doutora, está acontecendo isso aqui. O que eu faço? A senhora não toma decisão sozinha. Quer melhorar como? Não vai melhorar. Aí, assim, eu não durmo. Aí eu descobri que ela tomava óleo 5 horas da tarde e queria dormir 10 da noite. Eu falei, amada, não vai dormir. O óleo é para tomar mais tarde. Então, você entende que não dá para sentar e prescrever? É aquele que você tem que entender o paciente. A rotina dele. Né? O que você faz? Como é a sua vida, né? Como é que esse óleo vai encaixar aqui? Né? Ai, não consigo tomar durante o dia. Eu tenho uma paciente também que tinha enxaquecas terríveis. Nossa. Ela tá bem. Eu suponho que ela tá bem porque ela fica 2, 3 meses sem voltar, porque ela deve estar bem, exatamente, né? não tá bem, porque senão ela procurava. Então, assim, e a enxaqueca é um negócio... E assim, ela tá bem. Ela é uma paciente que eu coloquei THC. Eu fiz um aporte de THC para ela. E ela melhorou muito a frequência das crises, a intensidade das crises. Bom, a qualidade né? de vida dela Qualidade é um de vida. salto.
né? A minha mãe tem um diagnóstico de Parkinson, né? E aí minha mãe é uma amada, uma querida. Aí ela falou assim, passa o número do seu colega também. Eu falei, eu vou ser deserdada, né? Execrada da família, né? Eu prescrevo cannabis, a senhora quer pagar uma consulta? Não, minha senhora, pelo amor de Deus, eu faço a prescrição. Quando eu der o seu sobrenome, ela fala, peraí, posso ligar pra senhora? Eu falei, não, minha mãe, pelo amor de Deus, não, Confia em mim. Marleninha, não, Marleninha. Mas aí, assim, eu preciso de alguém para ela poder acessar a receita digital, essas coisas, né? Mas, assim, eu tô no juízo dela, isso é linguagem de baiano, tá, gente? Tô no juízo dela há 3 anos para ela fazer uso da cannabis. Aí, agora, ela finalmente se rendeu. Eu falei, Excelente. mas não vai pagar consulta, né? Se quiser, pode pagar para mim, eu não ligo também não, mas tá tudo bem. Mas vamos conversar. Vamos conversar. Né? Miguelão já levantou minha placa. Doutora, eu gosto de falar demais. E assim, esse tema, então, eu vou ficar aqui. Horas, ficaríamos. Eu aprendo demais e eu tenho muito a agradecer. Eu já levantou minha plaquinha, né? Curiosa, você sabe que o meu programa vai ficar quase sendo 24 horas. Você quase que liga. Big Brother canábico aqui, que eu vou ficar aqui, ó, de frente para as câmeras aqui. Mas a gente vai encerrar para que a gente tenha essa mensagem em 1 hora, que é o que o Miguel já levantou a placa uns 15 minutos atrás ali. A gente vai sempre mira essa 1 hora. Então, segue a gente lá no Instagram. Vai lá no YouTube, fica olhando, clica lá no sininho para receber as atualizações. Segue a gente, segue a doutora, que ela vai botar as informações da SBEC, os cursos, as palestras, os workshops. Isso vai ficar atualizado dentro do conhecimento canábico. O conhecimento liberta, então acessa lá. E eu só tenho a agradecer. Foi excelente. Olha como é que o tempo voa. Com certeza. Né? Então, Renato, se quiser mandar uma mensagem para... Gente, Renato, gratidão. Miguel, beijo. Gente, uma oportunidade maravilhosa, tá? Te agradeço de coração. E aí, em nome da SBEC, né? Que foi quem me propiciou estar aqui hoje, né? Afinal de contas, foi através dela que você me achou. Então, assim, SBEC é uma sociedade, né, sem fins lucrativos, que agrega pessoas de qualquer classe. Não existe nenhuma imposição para ser sócio, você não precisa ser médico, você não precisa ser veterinário. Se você só quiser ser um curioso, fazer parte da sociedade, ter acesso às nossas discussões, às nossas palestras, a SBEC está aberta. Né? E aí fazer a propagandinha do nosso curso de prescrição, que é um curso curtinho de duração, ali em torno de 2 meses. Aí é mais direcionado, né, para médicos, odontólogos, veterinários. E a gente tem a pós-graduação. Esse ano foi o primeiro ano da nossa pós-graduação. E a nossa pós-graduação ela é super interessante, Renato, porque ela é modular. Então, você pode entrar no mês de abril e seguir, completar no ano seguinte os módulos. Período, tem que entrar até fevereiro, tem que entrar em julho? Não, então assim, já começou uma nova turma. E, assim, essa discussão num lugar mais amplo, tá? Então, a pós e o curso de prescrição, eles entram num lugar de discussão maior do que ser direcionado única e exclusivamente ao perfil de médicos, odontólogos, veterinários. Então, como eu falei, a gente discute ciências sociais, direito, agronomia, práticas integrativas, é uma infinidade. Direito. Quer falar de direito, tem a doutora Bianca Uked, lá de Rio Grande do Sul. Bi, beijo. Que a gente dentro do ônibus não se achava, eu de fone, ela me chamando, doutora Grace, tá onde ficou? Não, isso aqui é coisa de... Dentro do mesmo ônibus. Dentro do mesmo ônibus. Maravilha. Mas, gratidão, gente. Jóia. Obrigadão. Curiosos, fiquem com Deus. Miguelão, muito obrigado.